A galera, uma terça-feira que não é terça-feira, é uma quarta-feira, né? Ontem tivemos um belo de um transtorno aqui no sul do país, mas estamos todos bem. Foi bem aterrorizante, mas hoje a gente está de pé aí para falar sobre o Tesouro Selic, Tesouro PCA, Tesouro Pré-fixado, todos os tesouros e se vale a pena ainda investir, algumas questões sobre dúvidas que me mandaram durante a semana e durante o mês aí passado. Então a gente vai falar bastante sobre o Tesouro Selic, Pré-fixado, IPCA, Tesouro Direto, títulos, o que de fato é tudo isso e o que a gente deve se preocupar. Então, boa noite para todo mundo aí. Galera, quem vocês acreditam que seja necessário entender um pouco mais sobre investimentos, primeiros investimentos, pega o aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para eles, porque a gente vai falar umas itens importantes como base de conhecimento para a escolha de títulos do Tesouro, né? Muita gente se confunde, muita gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, confunde risco, confunde preço, confunde fundamentos do Tesouro. Então, a gente está aqui para falar sobre isso e para evitar erros aí da maioria das pessoas, ok? Então, fiquem atentos que hoje não tem tornado que vai derrubar a gente, ok? Se vocês permanecerem aí, a gente vai ficar até o final e a internet vai deixar a gente também fazer isso. Então, ontem foi essa correria e hoje a gente precisa falar um pouquinho, então, para quem já me segue no Telegram, né, tem o link aí no meu perfil, depois vocês dão uma olhadinha lá, eu falo sobre investimentos todos os dias. Ali você pode ir lá, tem um áudiozinho bacana que eu mando todos os dias e explico bastante sobre também sobre o Tesouro, né? Hoje até falei um pouquinho sobre isso, né? E a importância, né, no meio de uma loucura total que está acontecendo hoje, por exemplo, aqui no sul, né? Um tornado, vocês imaginam isso? Um tornado passou aqui na nossa frente, mais de 100 km por hora, derrubou tudo, né, que tinha pela frente, né? Desde coisas mais banais, assim, como uma árvore, né, que a gente pensa que é mais tranquilo para cair, mas até caminhões e assim vai. Então, momentos igual a esse, a gente precisa ter dinheiro também, né, se a gente vamos dizer assim, precisa, né, talvez arrumar casa ou fazer outra questão aí de emergência. Então, o Tesouro também é um motivo, né, para a gente investir para essas urgências. Então, mas o que de fato é o Tesouro, né? Muita gente confunde Tesouro Nacional com Tesouro Direto. Tesouro Direto é um programa que o Tesouro Nacional criou, certo? Então, o Tesouro Nacional permite que qualquer pessoa que tem um CPF hoje pode, né, de fato, investir através do Tesouro Direto. Então, boa noite aí, boa noite Jorge, boa noite Eleia, ou Eleia, ou é a Leia Luna, né? Tudo bem? Então, é um investimento de renda fixa, tá bom? O Tesouro Direto não é um investimento diferente de todos, ele é um investimento de renda fixa. Mas mesmo com os títulos sendo negociados, eles também têm diferença de valor todos os dias. Então, fiquem ligados com isso. Lá no futuro, quando o título vencer, ele vai ter o valor acordado, mas durante esse período ele tem valores diferentes. Isso que eu vou explicar hoje também bastante. Lembrando, né, que temos diferenças dentro da renda fixa, né? Eu falei, Tesouro Direto é renda fixa, mas também temos outros tipos, CDBs, LCIs, LCAs, né? Temos vários tipos de renda fixa. O que diferencia o Tesouro desses outros tipos, né? É o emissor. O que é o emissor? O emissor é quem joga, né, esse título no mercado e aí os investidores vão lá e compram e ganham de volta uma rentabilidade. O Tesouro, né, é uma instituição pública que está por trás, ou seja, é o Tesouro Nacional. Então o emissor dele é público. Então essa é a grande diferença. E os outros títulos de renda fixa têm emissor privado, né? Ou seja, bancos, financeiras, empresas também, as debêntures no caso. Então, o grande diferencial no emissor do título de renda fixa o grande diferencial da renda fixa é o emissor, que é o título, no caso, emitido pelo Tesouro Direto, o emissor é o
Tesouro Nacional, né, uma entidade pública, e nas privadas é uma entidade privada, né, que é o caso dos CDBs, LCIs e LCAs. Então, fiquem ligados, isso aí é um diferencial importante para vocês entenderem o que a gente vai falar logo para frente, que é o risco, tá? Mas por que a gente compra um título público, né? O que é um título público, né? Isso também as pessoas não entendem, né? É basicamente, né, o governo se endividando. O governo precisando captar dinheiro, ele capta de duas maneiras, basicamente. Ou ele bota mais imposto para você pagar, ou ele gera uma dívida através do título, certo? Se ele gerar mais imposto, né, você vai pagar mais ICMS, IP alguma coisa, I alguma coisa, entenderam? IOF e assim vai. Isso é a arrecadação do governo, certo? E tem um outro tipo. O outro tipo é emitindo títulos. E essa emissão de títulos é feita através do Tesouro Direto. Então, a gente está financiando o governo. Então, qual que é a vantagem ou desvantagem disso tudo? Isso é bem importante a gente entender também para saber onde a gente está se metendo, certo? O governo, ele lança esses títulos e emite essas dívidas, né, para a gente poder, então, de maneira ou de outra, ter alguns benefícios ao longo do tempo, certo? Construir uma ponte, pagar esses auxílios aí da pandemia e assim vai. Então, o que a gente tem que tomar consciência, né? Que a gente também está no meio do Brasil, a gente está consumindo, né, tendo alguns benefícios, outros nem tanto, e o país está se endividando, e a gente está sendo uma parcela dessa dívida, ou seja, a gente está, de uma maneira ou de outra, comprando essa dívida, certo? Então, essas duas maneiras da gente ter o governo como, vamos dizer assim, um emissor de dívida. Então, entendida essa parte, né, a gente também precisa entender que as entidades privadas, de uma maneira ou de outra, elas também podem emitir esse tipo de dívida, né? Por exemplo, né, pega um banco, né, como é que ele pode emitir? Através de um CDB. Né? O CDB ele é uma emissão pelo banco e a gente vai lá e investe nesse CDB, certo? Ele pode fazer emissões também para LCIs e LCAs, né, por exemplo, que é nada mais nada menos para o agronegócio, né, ou para o imobiliário. Então, alguém vai lá, você pode ir lá e comprar esse título e também receber um bônus, né, um juro por esse título. Então, os títulos têm essas duas diferenças, né? A diferença de ter uma entidade privada por trás e uma entidade pública por trás. Então, são dois emissores diferentes. Então, ao comprar um título do Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. Em troca, você vai receber o direito de receber uma remuneração por este empréstimo. Entendido, galera? Beleza? Esse é o primeiro passo para a gente entender o Tesouro Direto e, de fato, saber onde investir. Porque não adianta, e eu sempre toco nessa tecla, entenda a base para saber fazer os investimentos. Não adianta você pular a escadinha, né? Se você é uma pessoa de atalho, de querer correr pelo acostamento, não vai servir o meu ensinamento. Eu não ensino atalhos, eu ensino o que é base. O ser humano ele precisa ter autonomia para viver. O brasileiro, por muitas vezes, ele gosta do atalho, né? Gosta de ter um gerente de banco dizendo para ele investir. Por isso que está na M que está, né? Está no investimento horrível que está na previdência horrível que está na poupança horrível que está na capitalização que ele comprou, está no seguro que não precisa, e um monte de investimentos porcaria aí que tem dentro dos bancos, porque ele, de fato, não entende a base. A base precisa ser entendida, entende? Senão a gente fica com dificuldade. Mas muita gente pode estar em dúvida. Thiago, mas o Brasil está meio mal. Ou alguns falando está muito mal. Por quê? Endividamento, ajuste fiscal não está sendo feito, a gente está gastando bilhões com a pandemia. Tornado agora na região sul, vai gastar um monte de dinheiro. Então, é preocupante? É preocupante, sim. Por isso que se paga juros. E juros, quanto mais negativo ou mais
imprevisto está o futuro, mais alto será o juro longo, né? Então a gente está vendo agora uma crescente no juro longo no Brasil. A gente, há uns 2, 3 meses atrás, até, eu acho que até mais, pegar meio ano aí, a gente via tesouros IPCAs pagando bem pouco. Agora a gente, hoje mesmo, estou olhando aqui, está pagando 4,02 mais a inflação. Há um tempo atrás tinha dado uma caída bem maior. Então, essa questão de imprevisibilidade do futuro afeta muito os títulos, então fiquem ligados com isso. Então, o Brasil, né, de fato, ele não está imprimindo dinheiro ainda, né? Mas, de uma maneira ou de outra, esse tipo de, vamos dizer assim, emissão de dívida é quase isso, né? A gente está dizendo para os nossos netos que eles vão, lá na frente, vão ter que pagar por isso, entendeu? Então, fiquem ligados, o título mais longo, mais risco. Então, quanto mais longo você compra um vencimento, maior a tua rentabilidade deve ser, porque você está assumindo um risco maior. Eu não sei o que vai ser do Brasil daqui a 20, 30 anos. Eu não sei o que vai ser de uma instituição financeira daqui a 20, 30 anos. Então, mais longo, mais retorno você tem que ter. Tiago, existe algum risco? Eu tenho algumas perguntas que vieram aqui, por isso eu estou passando para vocês. Existe algum risco de perder seu dinheiro no Tesouro Direto? Existe algum risco? Vocês acham que existe risco de perder dinheiro no Tesouro Direto? Essa é uma pergunta que vem bastante. Bastante gente, mas Thiago, tu me disse que o Tesouro não tem risco, mas o CDB aqui está pagando mais, e aí fica aquela confusão, não entendi. O Tesouro Direto é a única opção de investimento no Brasil que tem 100% de garantia do Tesouro Nacional. Então, é a única aplicação no Brasil que tem essas 100% de garantia. Não importa o valor que você aplica. Então, assim, se sua dúvida é a respeito à segurança, né, o investimento no Tesouro Direto hoje é a opção mais segura no Brasil, na economia brasileira. Mas, quando eu digo mais segura, é a mais segura de todas, tá? De todas mesmo, poupança, o que tu imaginar na tua cabeça aí é mais seguro que isso, tá bom? Então, ponto, e é isso aí. Então, assim, mas eu ouvi falar que o Tesouro Direto não é garantido com a FGC. Isso é uma outra pergunta. Agora a gente vai desmistificar isso. Então, isso é uma verdade. O Tesouro Direto não tem garantia do FGC. Mas lembrando, CDBs, LCIs, LCAs, por exemplo, tem garantia do FGC. FGC é uma entidade privada, então montada por bancos, por financeiras, que te dão um seguro, né, até R$250 mil por instituição, caso uma delas falir, certo? Então, o procedimento é bastante simples. Eu já tive uma situação com o FGC, esse ano ainda, a financeira faliu e a corretora entra em contato contigo, a financeira faliu, o Banco Central decretou falência e o seu dinheiro vai estar disponível no Banco X, no meu caso foi no Bradesco. E aí em determinados dias você pode passar lá e pegar o dinheiro de volta e pronto. É basicamente isso que acontece, em torno de 30 dias o dinheiro já estava na minha conta. Então há uma possibilidade de você ter esse retorno, certo? No Tesouro Direto, como funciona? Você investe o seu dinheiro diretamente no Tesouro, né? E lá ele marca o teu CPF com aquele título. Então, o valor que você investiu vai estar com o seu CPF marcado. Então, em caso de falência, por exemplo, de uma corretora, né? Vamos imaginar que você investe por uma corretora, né? no Tesouro, e essa corretora vai falir. Então, não interessa, porque o título ele está no teu CPF e não está no CPF da corretora nem no CNPJ da corretora, não tem nada a ver. É uma coisa completamente diferente da outra. A corretora é uma intermediária. Então, o que basicamente vai acontecer? Uma nova corretora, você vai pedir para ela fazer portabilidade desse teu título que está lá no Tesouro, certo? É o que acontece muitas vezes hoje, né? A gente troca de corretora, você pode fazer a portabilidade e aí você vai ter
os teus títulos lá na outra corretora, sem problema nenhum. Então, essa é uma parte do sistema financeiro brasileiro que é importante a gente entender também. Então, outra parte importante que aí eu acho que vocês vão se surpreender. Hoje, o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem uma grana para poder bancar toda essa galera aí, se caso der problema no sistema financeiro. E aonde vocês acham que o Fundo Garantidor de Crédito deposita esse dinheiro? Quem acha que é no Tesouro Direto? Então, o próprio Fundo Garantidor de Crédito coloca o dinheiro no Tesouro. Entenderam? Então, há uma situação aí que vocês já conseguem compreender, né? Então, para garantir, né, o seguro aí das instituições privadas, o próprio valor ali está no Tesouro. Então, assim, o Tesouro Nacional hoje o lugar mais garantido que a gente tem. Lembrando que nenhum investimento no mundo tem garantia total, né? A gente não pode dizer que a gente não possa virar uma Cuba, ou uma Venezuela, ou uma Argentina, né? Pode acontecer no futuro. Então, há um risco, assim como tantos outros. Qual é o custo do Tesouro Direto? Muita gente não sabe. O custo do Tesouro Direto são basicamente duas taxas. Você tem a taxa da B3, que é a Bolsa Brasileira. Hoje no Brasil a gente só tem uma bolsa. E essa bolsa vai cobrar de nós 0,25% ao ano. Esse é um valor atual hoje, né? 1º de julho de 2020, que pode mudar aí mais para frente, que eu vejo já algumas pessoas se mexendo lá na Bolsa e no Tesouro para reavaliar essa taxa, porque está alta, está muito alta para a Selic que está hoje em 2,25, então pode ser que venha mudança por aí. Outra taxa é a taxa da instituição financeira, mas aí a maioria delas não cobra mais isso. No passado, muitas taxas eram envolvidas com as corretoras, mas hoje não, a maioria é zerada. Então, na Rico, na XP, Modal Mais, Orama, tantas outras, não tem, Isinvest, não tem mais essa taxa de cobrança para investir por lá. Então, isso é de graça hoje, taxa zero. Mas aí vem, né? Tiago, e se eu precisar vender esse título antes do prazo? Isso se chama liquidez, né? A venda de algo se tem alguém comprando aquilo ali. Porque não adianta você ter... Vamos imaginar que essa caneta custe 20 mil reais. Ela é muito boa, essa caneta. Ela tem uma tampa de ouro preto, que vale 20 mil reais. E eu sofri um acidente, agora eu preciso, de fato, vender essa caneta. Quem vai comprar essa caneta amanhã, se eu precisar vender e eu preciso do dinheiro amanhã? É muito difícil de vender essa caneta. Pouca gente conhece, pouca gente entende sobre ouro preto, entenderam? O tesouro é a mesma coisa e qualquer outro investimento é a mesma coisa. Se você tiver algo e esse valor é um valor de investido e precisar vender para transformar em dinheiro, você precisa ser líquido, precisa ser rápido. E essa liquidez do tesouro, ela é muito boa. Por quê? O governo compra, ele recompra esses títulos todos os dias. Então, se você quiser vender ele, você aperta clicar em vender lá na corretora e vai ser vendido. Então, no próximo dia útil vai entrar aquele dinheiro na sua conta. Então, isso é uma comodidade do Tesouro Direto, tá? É uma parte bacana do Tesouro. Isso é legal. Mas a gente precisa entender agora os tipos do tesouro, né? Lembrando, né, galera, que a gente tem vários tipos de tesouro. Eu vou mostrar só uma telinha rápida aqui para vocês. Sabe que a live aqui é sempre bastante interativa. Eu vou trazendo uns materiais bacanas para vocês. Esse aqui é a tela principal do tesouro. Vocês estão vendo? Então, o que acontece aí? Basicamente, né, vocês estão vendo aí o tesouro na sua, vamos dizer assim, na sua tela principal aí, que é a tela inicial onde tem todos os tipos de tesouro. Esses tesouros, né, vão variar entre Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA e também os juros semestrais. Aqui vão estar
todos os dias com valores diferentes, porque a economia gira e o mercado gira, então os valores mudam todos os dias. Lá, ali em roxo, no meio, vocês estão vendo o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, basicamente, como o próprio nome diz, ele é pós-fixado pela Selic. Então, ele vai sempre corrigir pela Selic. O que é bom do Tesouro Selic? Né? Ele é o mais popular da renda fixa, ele investe com R$100, tem baixa volatilidade, ele não fica subindo e descendo, baixo risco, rentabilidade acima da inflação, acima da poupança, que esse é um outro ponto que eu queria falar. Aqui você não está protegido da inflação, a inflação é uma outra coisa. Muita gente eu já vi falando, porque eu invisto no Tesouro Selic eu estou protegido da inflação. Não, não, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se te falaram isso, te enganaram. Tesouro Selic, ele corrige pela Selic. Né? Tesouro IPCA, ele corrige pela inflação. São dois tipos de investimentos completamente diferentes. Tem alta liquidez, aplicação baixa, né? E outras coisas importantes, né? Você consegue investir através de qualquer corretora, basicamente, e com taxa zero. Então, não te cobram nada para fazer isso. Outro ponto importante que é diferente da poupança. Muita gente não entende isso, tá? A poupança, né? Eu vou até mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Ó, isso é a rentabilidade de um Tesouro Selic meu, tá? Então vocês estão vendo aí, ó, que ele tem uma rentabilidade sempre, vamos dizer assim, sempre positiva, subindo de uma ordem sem oscilação e sem volatilidade, né? O que é importante a gente entender, né? É importante a gente entender que, de fato, né? Ó, aqui vocês estão vendo outra, ó. Aqui, o que é importante a gente entender nesse gráfico, né? Que a Selic, que está o meu Tesouro Selic está em azul lá em cima, e o CDI que está embaixo, eles vêm muito perto. E embaixo vocês estão vendo a inflação. Só que isso é a inflação de hoje, né? Dos últimos anos, né? Se a gente for tratar da inflação há uns 4, 5 anos atrás, a inflação estava 10%, 12%, às vezes 9%. E aí, muitas vezes você perdia, inclusive, para inflação. Por isso que a gente tem que monitorar isso. Esse é um importante ponto para vocês não perderem dinheiro. Né? Muita gente também tem dúvida, né? E isso é importante a gente falar aqui. O que acontece, né, galera? Rentabilidade diária. Quem investe na poupança tem que esperar 30 dias para você ter rentabilidade. No Tesouro Selic, todos os dias ele rende algo. Todos os dias. E se você retirar o dinheiro no 20º dia, você ganha dos 20 dias. Na poupança, você perde tudo. Então isso é um importante ponto que às vezes as pessoas não dão bola. Mas a poupança está rendendo quase a mesma coisa, Thiago. Então, galera, aí que tá. A gente precisa aprofundar o conhecimento. Não tem que ficar na superfície. Muita gente fica na superfície, é o famoso curioso. Bota o B dele em tudo que é live, em tudo que é conhecimento, tudo que é livro que vê, mas não se aprofunda, não dá o tchubum. Ele fica na superfície, boiando ali, eu li já, eu já vi, sim, eu invisto em bulhufas. Tá só ali de butuca. Tem que ter ação, entender. O seu dinheiro está sendo desvalorizado. Tem muita gente que briga no trabalho por 5% de aumento. Eu fico indignado com isso. 5%, 10% de aumento. Sendo que quando ganha o salário, torra o dinheiro, não investe e aqueles 10% que ele está pedindo de aumento, ele mesmo poderia estar fazendo por ele até mais do que isso. Só que a pessoa fica na superfície, aí não tem santo que ajude. Só ladeira abaixo. Um ponto importante. Rentabilidade da Selic, né? Galera, muita gente tem dúvida nisso. Thiago, mas a Selic estava a 14% uns anos atrás, agora está 2,25%. Eu ganho os 14% ou eu ganho os 2%? Galera, Tesouro Selic é um investimento pós-fixado.
Então vamos imaginar, você compra o Tesouro Selic e a Selic está 10% ao ano. Você vai ganhar 10% ao ano. A Selic caiu para 5%. Mudou o seu rendimento, agora é 5%. Caiu para 2,25%. Agora é 2,25%. Agora ano que vem vai subir para 5%. Vai subir para 5% a sua rentabilidade. Entenderam? Ele vai conforme a Selic. Então, muito importante entender isso, tá? É diferente de um CDB. Um CDB, se você compra um CDB rendendo 100% do CDI, por exemplo, e ele nesse caso, né, se ele está indexado ao CDI, ele vai fazer essa mesma curva com o CDI, não com a Selic, mas com o CDI, que é basicamente a mesma coisa. Mas, agora vem o truque. Se você comprar um CDB que ele tem um vencimento e ele está lá dizendo, por exemplo, 10% ao ano até 2023, ele vai render aquele pré-fixado, aquele valor pré-fixado contigo. Não importa se a Selic subiu ou diminuiu, é os 10% que está lá pré-fixado. Então não confundam essas coisas. E outra coisa, se você comprou um CDB 120% do CDI, né? E aí no outro mês, né, você quiser comprar, muita gente tem essa dúvida. Eu comprei um CDB 120% do CDI e eu quero comprar todo mês ele. Pode ser que você não encontre ele todo mês. Talvez você encontre um de 110, um de 102, 105, porque é um título emitido por um banco, por uma financeira. E lá no Tesouro Selic você sempre vai ter lá o Tesouro Selic, por exemplo, né, disponível para compra todos os meses. Já CDBs vai depender do emissor, que é uma instituição privada. Então, qual é os títulos que a gente tem disponível, né? Lembrando, vou mostrar aqui novamente. A gente tem os títulos pré-fixados, Selic e PCAs com várias datas diferentes, né? São datas diferentes. O pré-fixado, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. O pré-fixado, ele é um valor diferente. O pré-fixado, ele tem uma taxa pré-fixada que você vai receber se aguardar até o vencimento, vai receber aquilo que foi acordado contigo. Então você tem aqui uma visão, vocês conseguem enxergar aí? Vocês têm uma visão do título quando você compra. Então, lá quando você comprou, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele estava lá R$ 715 e vai pagar R$ 6,28 ao ano. Então, a linha amarela representa o tempo. Então, lá no final, ele vai ter lá o título rendendo os 6,28% ao ano, né, sobre aquele valor que você depositou lá naquele início. Lembrando, por que muita gente fala, o título pré-fixado, sei lá, baixou, né? O título do título pré-fixado, ele tem um valor de face, e esse é o valor de face dele ali nesse exemplo, R$ 715. E todo o título pré-fixado, ele chega no final, lá no vencimento, a R$ 1.000. E a taxa que está envolvida no meio é o percentual que ela precisa estar para chegar nos R$ 1.000. Então, devido à marcação a mercado, a volatilidade dos preços, da economia, do que o político fala, do que Trump fala, do que um monte de coisa acontece, o risco, né, aumenta ou diminui no futuro, né, e também no presente, né? E isso modifica as taxas. Então a taxa que vocês estão vendo no meio ali, ela pode mudar muito. Por isso que, se você quiser vender o título antes do prazo, ele vai oscilar. Então o amarelinho ele vai ficar um eletrocardiograma ali, uma loucura total. Porque há muitas coisas acontecendo no mundo durante esse período. Então, como exemplo, olhem só, como esse pré-fixado aqui, ó, ele tá todo louco durante o tempo. Porque ele é assim, ele faz essa diferença aí de valores através do tempo. Tem um exemplo aqui, ó, outro pré-fixado aqui. Vocês têm um exemplo, olha a linha azul em cima,
como ela flutua. Isso é um exemplo de marcação a mercado. Todos os dias ele flutua. Então, por isso que eu digo, né? As pessoas às vezes elas compram o título errado. O título pré-fixado não serve para reserva de emergência, por exemplo, porque você vai ter uma flutuação de preço durante o período. Então não se faz isso. Tesouro IPCA já é diferente. Tesouro IPCA ele vai sempre flutuar também, mas ele vai estar rentabilizando o seu dinheiro sempre acima da inflação. Tem gente que até hoje duvida que existe esse título. É um excelente título para quem quer ter uma rentabilidade em cima da inflação. Ele é líquido também, baixo risco, mas de fato ele flutua durante o tempo. Então, assim como eu falei anteriormente, né? Aqui, deixa eu mostrar um para vocês aqui. Como falei anteriormente, no pré-fixado, o IPCA também ele tem uma flutuação de preço, ele tem um valor inicial e um valor que ele tem que chegar lá no final, mais a correção do IPCA. Então, ele também está disponível aqui no site do Tesouro e tem lá os seus vencimentos. E tem o seu valor unitário ou o seu investimento mínimo. O investimento mínimo é uma fração, né, do investimento unitário. E tem sempre um vencimento. Então, galera, é importante entender que Tesouro IPCA não serve para reservas de emergência. Por que não serve? Porque basicamente você, no momento que precisar, pode sacar menos do que você tinha. Então, fiquem ligados. Reserva de emergência é importante também, né? O Tesouro Selic, ele é um importante modelo para a gente, uma opção de investimento para reserva de emergência, né? Só que assim, será que ele está sendo melhor? Porque assim, de fato, a gente está vendo uma queda da Selic, essas taxas estão ficando muito altas perante a Selic baixa. Então, hoje, ainda vale a pena ter o Tesouro Selic, que é hoje um dos temas da live também. O Tesouro é o melhor investimento para conservador. E para conservador, quando eu digo, não é só para o investidor conservador, era para todos os investidores, seja o arrojado ao moderado, porque é o investimento mais seguro que tem. Então, perante essa opção, não tem escapatória, certo? Então, assim, baixo risco de crédito, né, porque a gente já falou, né, o Tesouro Nacional é quem está por trás dessa emissão, desse pagamento, né? Qualquer problema de crédito, o Brasil pode imprimir mais dinheiro ou aumentar imposto, né? Uma empresa não pode fazer isso, né? Então, fiquem atentos a isso. Baixo risco de mercado, por que a gente fala sobre isso, né? Porque ele não, que a volatilidade do mercado ele não impacta no Tesouro Selic, né? Então isso é importante. E liquidez, né? O título ele pode ser comprado e vendido todos os dias. Então não existe nenhum outro investimento, escutem essa, não existe nenhum outro investimento que possua simultaneamente todos esses requisitos, tá? Não existe. Então há duas principais maneiras da gente aplicar no Tesouro Selic, tá? Primeira, diretamente lá no site do Tesouro, lá no site da tua corretora, ou através de fundos de investimentos DI simples, né, que investam 95%, 100% do seu patrimônio em Tesouro Selic. Mas qual das duas formas de aplicação é a mais vantajosa, certo? Primeiro, alguns fundos DI estão tendo vantagem perante o investimento direto no Tesouro Selic. Esse que é o Tchan e é o Tchan da live aí também. Nesse quesito, alguns fundos estão levando vantagem. Por quê? Porque, de fato, eles conseguem comprar o Tesouro Selic no atacadão. A gente compra no mercado normal, eles vão lá e compram no atacadão. O atacadão tem mais vantagem, não paga a taxa de 0,25 que a gente paga por ano pessoa física, que inclusive hoje foi o dia do débito dessa taxa na corretora. Então, fundos DI
consegue ter essa vantagem um pouco maior aí perante a compra diretamente no Tesouro. Só que assim, tem uma questão também que ele leva vantagem. E essa pouca gente sabe, e vocês que estão na live aí vão ficar ligados porque vão ficar sabendo. Acho que tem alunos aqui também, tem bastante aluno aqui, ó. Bacana, show. Um ponto importante que pouca gente fala é que a liquidez do fundo de investimento que investam em Tesouro Selic, o fundo DI, né? Lembrando que não é qualquer fundo, tem mais liquidez que o Tesouro Selic. Por quê? Porque esses fundos eles conseguem vender esses títulos no mercado mais líquido. Então, isso de uma maneira ou de outra te dá mais rapidez, ou seja, você consegue o dinheiro no mesmo dia. Então, alguns deles, não é todos, lembrando. Os alunos já estão ligados que eu já mostrei várias opções para eles lá nas aulas, né? Mas tem alguns que têm essa opção. Então, além de que não tem taxa nenhuma, não tem taxa de administração, não tem taxa de performance e não tem taxa de carregamento, no caso. Então, eles ganham vantagem que não tem taxa nenhuma e tem maior liquidez. Então, galera, Tesouro Selic ficou para trás. Então, nesse quesito de reserva de emergência, fundos DI sem taxas estão levando vantagem, tá? Vantagem. Mas, lembrando, no passado não era assim. Por isso que é importante a gente sempre se manter atualizado nos investimentos. No passado, os fundos, a maioria desses fundos estavam cobrando taxas. E agora, as pessoas estão de fato, né, começando a ver, opa, peraí, tem uma outra situação aqui. E tem mais concorrência. Então, as corretoras estão fazendo esses fundos com maior rapidez e também dando maior liberdade para nós termos outra opção de investimento, né? Então fiquem ligados. E aí, Mariano, tudo bem? Fala, Glauco, tamo junto, Glauco, aluno na mentoria. Opa, Danilo, tem previsão para início da próxima mentoria? Tenho, vai ser em agosto, tá? A próxima turma. Para deixar o seu e-mail, é só depois deixar no link que eu tenho aqui no perfil, tem um link para a próxima turma. Lá tu deixa o e-mail e tranquilo, eu vou te avisar quando abrir as vagas. Galera, custos. Custo é muito importante. Então não é qualquer fundo que vai ser melhor, tá? Se tu escolher um fundo errado, como vários e vários já vi escolhendo fundo errado, você acabou, porque a taxa ela vai sobressair o valor do Tesouro Selic, então não vale a pena. Lembrando, a taxa tem que ser inferior a 0,2 pelo menos, né? Isso é um importante ponto. Outra coisa importante, investimentos em fundo DI costumam gerar dúvidas, né? E essas dúvidas que a gente precisa de fato de dar uma esmiuçada, né? Vale a pena trocar os meus investimentos? Pensa, eu, Thiago, mostrei para vocês aqui o meu Tesouro Selic, vou mostrar aqui de novo, ó. Esse aqui é o meu Tesouro Selic. Isso é uma parte do que eu tenho investido em Tesouro Selic que eu fiz há anos atrás. Ó, tanto é que é 2023 o vencimento dele. Eu fiz lá em 2017, 2018, não lembro. Vale a pena eu trocar agora? Então, não vale a pena, galera, porque quando você saca um investimento, o governo não é bobo nem nada. Ele recolhe imposto de renda na fonte. Recolhendo imposto de renda na fonte, você vai trocar o valor para o outro investimento. E aí, esse outro investimento vai também pagar o imposto de renda. Então, não há vantagem alguma nesse movimento. O que você precisa fazer se você está ainda montando sua reserva, você já faz nesses outros fundos. Se você está começando do zero, também já faz nesses outros fundos. Mas se você já completou, não faz sentido, tá? Então fiquem ligados com isso aí, porque senão vocês vão fazer uma besteira e vão estar dando dinheiro de graça aí pro governo, que não é vantagem nenhuma para ninguém, não é mesmo? Fica ligado. Outra coisa importante que não vi ninguém perguntando aqui, acho que o pessoal não sabe, mas fundo de investimentos, como é que é tributado um fundo de investimento no Brasil? Fundo de investimento de renda fixa e também os moderados, né, são tributados com come-cotas. É uma jabuticaba brasileira que foi inventada,
que ele cobra o imposto de renda 2 vezes ao ano, em maio e novembro. Só que o imposto de renda, mesmo sendo cobrado assim, e se você encontrar esse fundo menor, você não, mesmo assim ele não vai ser pior que o Tesouro Selic, entenderam? A rentabilidade do Tesouro Selic. Porque a taxa zero na performance, na administração e tudo mais, não há esse IR sendo compensado, ele não vai, de fato, matar a sua rentabilidade. Então fiquem ligados, isso é importante, porque muita gente tem essa dúvida, né? O fundo de investimento, vocês vão ver que ele recolhe já na fonte esse come cotas todo maio e novembro, tá? E outra coisa aqui que eu não vi também, isso aí, Lauber, a corretora ela avisa, tá? Ela avisa em 2 momentos. Ela avisa o come cotas e avisa também do Tesouro Selic, muitas vezes. Hoje não, foi uns 2 dias atrás eu recebi um e-mail do Tesouro Selic, do Tesouro Direto, falando que, né, vai ter lá o desconto das taxas. E aí você tem um valor lá dentro da corretora, ele vai lá, debita daquele valor que você tem na corretora, bem tranquilo. Isso é bem importante, porque muita gente não entende como isso funciona. E é simples, tá? Não é complexo. Você tem uma conta na corretora igual você tem uma conta no banco. Se o banco debita uma taxa, você tem que ter dinheiro na conta, certo? Na corretora é a mesma coisa. Você tem que ter dinheiro na conta para poder debitar a taxa do Tesouro Direto, por exemplo. Então, super simples, mais simples que isso não existe. Outra coisa importante aí, porque muita gente não lembrou disso. E se o fundo de investimento falir? Eu vou perder meus investimentos? Tem muita gente com essa dúvida também, é importante a gente ficar ligado com isso. O fundo de investimento, né, nada mais é que um condomínio de pessoas, né, que investem, né, e tem um gestor ou um administrador por trás. Então, um ponto importante. O fundo DI investe o seu patrimônio no Tesouro Selic, certo? Porque, lembrando, para avaliar um fundo de investimento, tem uma série de indicadores que a gente precisa avaliar, mas um deles é a lâmina do fundo para ver aonde ele investe. Se você está terceirizando seu investimento para um gestor que faz o investimento no fundo, você tem que saber como é que é a cabeça do gestor e que tipo de fundo é. E investimentos nesse quesito que eu acabei de falar, o fundo DI, que invista em Tesouro Selic, ele vai investir 100%, 95% em Tesouro Selic. Então, o seu risco está no governo, não no fundo, tá? O fundo, né, ele tem o seu patrimônio separado, né, separado de quem é dono do fundo, né? Então, não se mistura uma coisa com a outra. Então, seus investimentos não serão impactados aí por uma falência da gestora, da administradora. Isso não vai acontecer e não vai te prejudicar. Então, nesse caso, só vai caber os cotistas se juntarem e transferirem esse dinheiro para uma outra gestora, no caso. Então, por isso é importante ter fundos de investimento de grandes gestores, grandes administradores, XP, pega aí grandes do Brasil, a própria Rico tem também, BTG, tem vários aí no mercado que dão essa vamos dizer assim, essa robustez ao fundo, né? Mas, Thiago, eu tenho um CDB que rende 100% do CDI, ou não, eu tenho um CDB agora que tem liquidez diária e rende 120, 115, 105% do CDI, rende mais que a Selic, e é lá que eu deixo minha reserva de emergência. Ou outras pessoas que dizem, eu tenho minha reserva no Nubank, eu já invisto, eu deixo no Nubank. Essa eu ouço bastante. Assim, lembrando que eu falei no começo da live, lembra dos emissores. Quem emite esse tipo de título é mais fraco, né? Então, CDBs, por exemplo, tem banco. O banco pega o Banco Inter, Banco Original, Banco Pine, tem vários bancos que emitem, Sofisa, tem vários e vários aí.
Quando você está botando seu dinheiro num CDB desse tipo de banco ou de um outro, tu tem um risco maior. Lembrando, não existe rentabilidade maior sem risco maior. Tudo na vida é assim e nos investimentos não é diferente. Se você quer ganhar mais dinheiro na tua vida, você precisa empreender, não tem jeito. Se você ficar dentro de uma empresa, você tem um limite, você não vai ganhar mais que o presidente da empresa. Esquece, se tiver, não vai demorar muito tempo para te mandarem para a rua. Ou, sei lá, o que fazerem. Mas não dá. Então, nos investimentos é a mesma coisa. Se você quer ganhar mais dinheiro, vai ter que correr mais risco. Pare de ficar pensando que há maneiras de ganhar mais dinheiro sem correr risco. Alguém está passando a perna em você, ou você está sendo muito leviano, ou você está se portando como uma criança. Isso não existe, tá? Simples assim. CDB, então, você está colhendo o risco de um banco. E esse banco, né, vai ter, claro, lá, se um banco um pouco mais graúdo, tipo um Itaú, o Banco do Brasil, muitas vezes eles não pagam 100% do CDI. Não pagam. Agora, se tu for para um Banco Inter, um Nubank, você for para uma Sofisa, eles vão pagar mais que 100% às vezes, até com liquidez diária. Mas você tem esse risco maior. Então, não confundam e não compare laranja com tomate. Não tem nada a ver. O risco do tesouro é um risco soberano, um risco do país. O risco de uma Sofisa, o risco de um Banco Inter é um risco de uma entidade privada. Então, completamente diferente. Então, não comparem. Saibam do risco que vocês estão correndo, certo? Ah, mas tem garantia do FGC? Sim, tem garantia do FGC, certo? Mas imagine se talvez um banco grande quebre, né? Tu acha que o FGC tem dinheiro para cobrir todo mundo? Pois é, se você tem dúvida disso, acesse fgc.org, eu acho que é. Lá vocês têm um relatório do FGC. E eles não têm. Eles têm em torno, acho que, de percentual muito baixo do que eles têm em depósitos. Então, assim, não tem como. Então, de fato, você está correndo um risco maior. Então, fique tranquilo. Ah, Thiago, mas eu... Pô, e agora? Não tem problema correr risco. Eu sempre falo isso. Correr risco faz parte da vida. Quem corre risco, vive. Quem não corre risco, sobrevive. Simples assim. Quem não corre risco, fica numa vida assim, ó. Correr risco faz parte. E se você entender os riscos, faz todo sentido você correr. Mas corra riscos que você saiba o tombo que você vai levar. Se isso não se for 100% ok. Então, por isso, eu sempre falo da diversificação dos seus investimentos. O Tesouro Direto, sim, ainda vale a pena, mas dependendo do contexto. Por exemplo, falei da reserva de emergência. Já não vale tanto a pena. Vale a pena outra forma de investir. Mas para longo prazo, previdência que você quer construir, para corrigir o seu dinheiro para a inflação, vale muito a pena no Tesouro IPCA. Eu invisto nele, eu gosto bastante. E também o pré-fixado muitas vezes vale a pena. Eu tenho pré-fixados que eu comprei há uns 2 anos atrás que pagam um valor absurdo por ano para mim. E vão ficar pagando por mais e mais anos. Só que isso é inteligência do investidor. Chegar o momento certo, tu vê, eu acho que a Selic vai cair, eu acho que os juros vão ter uma tendência de queda. Pum, foi nesse momento que eu comprei. E aí, então, estou tendo uma rentabilidade muito grande. IPCA, por exemplo, eu comprei IPCA há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, por aí, não me lembro direito, pagando 5,76% mais a inflação. Então, assim, eu estou ganhando o dobro da Selic, mais que o dobro da Selic, mais a inflação até 2035. Então, tem vantagens? Tem. E a gente precisa entender isso e saber como se posicionar. O que eu fico indignado muitas vezes é que as pessoas minimizam ou ficam discutindo coisas pequenas. Tiago, meu Deus do céu, acabou o mundo, tornado,
Selic caiu, o que que eu faço? Fujam para as colinas. Galera, param de discutir cafezinho, param de discutir migalha. Param de discutir isso. É isso que o banco quer, é isso que a maioria de pessoas medíocres querem. Vocês têm que olhar para cima. A sua rentabilidade não está no Tesouro Selic e não está no CDBzinho de 100% do CDI. Isso aí é coisa para você pensar 0,0% do teu tempo. Não é aí que o seu patrimônio vai crescer, não é aí que você vai dar maior solidez na tua carteira, não é aí que você vai ter mais qualidade de vida, é aí que você tem dinheiro para sobreviver. Então assim, ó, é a base da pirâmide. Aí você vai ter um outro tipo de investimento no Tesouro, que aí vem pré-fixado, vem IPCA, diferente, e aí você vai compor a sua carteira. Lembrando que tem mais um investimento no Tesouro que eu não falei aqui, que é o de juros semestrais. Tanto para pré-fixado como para IPCA também tem. Só que esse não convém para o pequeno investidor e nem para o investidor que está num processo de acúmulo de capital. Por quê? Porque o juro semestral, como o próprio nome diz, ele paga juros semestrais. E a cada pagamento desse juro, ele vai lá e come o IR, come o IR, come o IR. Então, você vai também perdendo em juro composto e tu vai perdendo em imposto. Então, assim, não vale a pena. Agora, quem já é milionário, quem já está... Não sei se tem muito milionário na live hoje. Se tiver, dá um toque aí, dá um alô. Mas aí pode ser que vale a pena, porque você está tendo um risco baixíssimo e está colhendo frutos aí semestralmente. Então, faz algum sentido. Mas o importante é abrir a cabeça de vocês, né, para terem mais conhecimento para diversificar na carteira. E estou sendo super sincero para vocês, porque muita gente pode estar querendo esconder o jogo, dizendo, não, você com o Tesouro está tudo certo, não sei o quê. Não é só com o Tesouro é isso aqui, ó. É basicamente você ler um livro de 100 páginas e parar na 10ª página, né? Olha, o Caio tem 1 milhão já, também aqui tem mais um, aí ó, mais uma, Patrícia também, a Renata aqui também tem. Então, galera, mas que dá para chegar, a gente sabe disso. Lá dentro da mentoria eu tenho lá uma planilhazinha que a galera sabe quando vai chegar no seu primeiro milhão. Então, de fato, né, ó, a Francis entrou aí, também já é aluna. Então, de fato, a gente precisa diversificar. E quais são os outros tipos de investimento para diversificar, Thiago, tá? Galera, ações. O que é melhor do que ter um negócio e não precisar ter o negócio, né? Você está comprando, sendo acionista de uma empresa e deixando os melhores executivos do Brasil, do mundo, dirigir o negócio por você, né? Faz todo sentido. Só que faz sentido se você escolher boas ações. Fundos imobiliários, receber aluguéis sem precisar ter um imóvel, sem precisar ficar se preocupando com o tornado que passou, sem precisar preocupando com o IPTU, com alguma melhoria que tu tem que fazer, com corretora que tu tem que pagar, com aluguel, com fundo de reserva que tu tem que pagar para o condomínio, com imposto que tu tem que pagar porque você está recebendo dinheiro, então tem que ser tributado maior. Então, galera, prestem bastante atenção nisso. Tem muita coisa que você sabe que não sabe. Certo? Que você sabe que não sabe. E muita gente sabe disso. Mas muita gente não tem nem noção de coisas que não sabe, né? Coisas que não tem nem noção de que existem. E esse é o mundo de investimento. Muita coisa que a gente não sabe que não sabe. Então tem muita coisa que não falei no início, que você sabe, que não sabe. Ah, eu não sei sobre inteligência emocional. Mas eu sei que eu não sei sobre inteligência emocional, certo? Agora, aquilo que tu não sabe que não sabe. Já refletiu sobre isso? Só que aí que tá. Muitas pessoas são egoístas, ou às vezes não são... talvez um pouco sinceras no sentido de abrir a cabeça para esse tipo de conhecimento, porque acham que não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, tenho pouco dinheiro para investir. Mas aí que está o erro. Aí que está o erro, porque você começando mais cedo tem mais chances
tem mais chance de ajudar seus amigos, ajudar sua família a fazer do jeito certo. E aquilo que tu não sabe, está muito dentro dos investimentos. Tem muita coisa. Se comporte como um aprendiz, se comporte como uma pessoa que precisa conhecer cada dia mais, tá? É muito importante. Então, fiquem ligados, tá? Galera, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui. Aqui tem uma dúvida do Glauber. Por falar em FIIs, os FOFs são uma boa para investir? Não gosto de FOFs, tá? Minha opinião. O que é o FOF? É um fundo de fundos. É um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos de investimento imobiliário. Então é uma sobretaxa que você está pagando. Imagine que você já paga taxa para o fundo imobiliário e agora ele comprou uma carteira inteira de fundos imobiliários que cada um tem sua taxa e aí embute isso. Então é um troca-troca de fundo que eles compram ali que eu não gosto muito. Eu escolho, acho que eu tenho uns 5, 6 fundos imobiliários e tá bom. Por quê? Cada fundo já tem uma diversificação enorme se você escolher bem. Pega um fundo imobiliário de shopping. Um fundo imobiliário de shopping pode ter 10, 15 shopping centers e cada shopping center tem quantas lojas? Um monte. Fundo imobiliário logística. Pega um fundo imobiliário logística, tem lá 15, 20 galpões. Indústria, 20, 15 indústrias. Então, é bom vocês gastar mais tempo estudando o fundo que você escolhe do que pegando, às vezes, um fundo de fundo que... Tem muita gente que investe, eu não invisto, não gosto. Às vezes, bastante gente gosta do BCFF, mas o BCFF só porque o valor é baixo. Se você vai ver, a valorização dele é muito baixa. Um fundo, pega um fundo de shopping ou um fundo de lajes corporativas ou um fundo de logística. É um ativo que está por trás, tem um edifício lá. E o edifício, ele valoriza através do tempo. Porque ele está numa rua bacana, porque ele está lá com um shopping do lado, porque tem uma linha de metrô sendo executada, então faz sentido, certo? E o fundo de fundo não tem esse tipo de alternativa. Então, galera, resumindo, né, muito importante, mande essa live aí para quem deveria estar vendo isso aqui. Teve algumas pessoas aqui que falaram sobre a mentoria. Eu vou abrir vagas agora em agosto, tá? Mês que vem. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, lá no meu perfil tem um link que você pode deixar o seu e-mail, tá bom? Lá a gente fala bastante sobre essa parte de montagem da carteira, o que é bastante importante para o pequeno investidor, porque senão ele monta da maneira errada, equilibrando a sua carteira errada. Investindo primeiramente na sua base e depois construindo, claro, rendimento em fundos imobiliários, que é os FIIs, por exemplo, eles te dão, né, um valor mensal isento de imposto de renda na sua corretora todos os meses. E aí você consegue, de fato, ter uma rota, a rota que vai te dizer o momento que você vai poder parar de trabalhar ou trocar de trabalho, se você quiser, com uns investimentos que você tem, com o dividendo que entra, que supere o seu custo mensal. Ok, galera? Instagram já está me dizendo que acabou a minha live aqui, 1 minutinho. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Espero que não tenha mais tornado aí pelo resto das nossas vidas. E obrigado por estarem aqui na live. Valeu. Tchau, tchau para vocês. Um abraço.